E chegamos a Capricórnio, e esse mês de junho vai ser muito intenso para vocês, né? É, mais do que para Câncer, talvez. É, vai ser. Quem é de Capricórnio, segure o cu, viu? Porque junho vai ser uma montanha russa, assim. Mas assim, não é ruim, não. Muito pelo contrário, pode ser super maravilhoso. É, é isso que a gente vai tentar desvendar agora, né? Pelo menos em parte. Bem, logo ali no dia 9 de junho, a gente tem uma conjunção de Vênus e Júpiter, que para vocês de Capricórnio vai ser um indicador de que vocês vão receber bênçãos ou podem firmar junto à espiritualidade bênçãos e prosperidades ligado à vida afetiva, tá bom? Então, a conjunção de Vênus e Júpiter do dia 9 de junho é uma oportunidade de vocês fortalecerem a fé de vocês, ou então de pedir alguma graça, ou então de obter alguma graça relacionada à vida afetiva. Ah, Jaque, mas eu não quero saber de macho. Não tem problema. Temos outras opções também, tá certo? Porque a área que essa conjunção vai pegar no mapa de vocês tem muito a ver também com a relação com o nosso público-alvo. Clientes, pacientes, consulentes, a sociedade, o público-alvo mesmo, que a gente presta o nosso serviço e tal. As parcerias também, né? Se vocês são sócios, empresários, alguma coisa do tipo. Então, é um mês muito interessante para amarrar as coisas nesse campo, assim. E também é um mês interessante para vocês. É um mês e é um dia, né? Principalmente nesse dia 9 de junho. Interessante para vocês receberem ou pedirem alguma graça que não depende somente de vocês. Como é que eu explico isso? Vê, se, por exemplo, vocês estão com alguma documentação parada, um processo judicial, alguma coisa, o processo judicial eu acho que é perfeito para ilustrar esse caso, porque vocês deram entrada, pagaram o advogado, etc. e tal, mas você tem que esperar a justiça fazer a parte dela. Então, esse dia 9 de junho é muito bom para vocês que são de Capricórnio, para firmar, fortalecer a fé, a esperança de vocês, ou então esperar alguma coisa da espiritualidade, né? Enfim, que não depende diretamente de vocês resolverem, entendeu? É nesse sentido, né? Que quando você faz a sua parte, você tem que esperar o resto, então esperar esse resto que esse dia 9 de junho abençoa. No dia 14 de junho, a gente tem a lua nova em Gêmeos, uma lua que vai abençoar vocês, ou então vai abrir possibilidades, tá bom? De vocês começarem coisas novas, projetos novos, coisas interessantes no campo do trabalho, da espiritualidade, no campo da rotina, do trabalho do dia a dia mesmo. Então, vocês que são de Capricórnio, essa lua nova do dia 14 vai ser uma lua nova que estimula vocês a começarem novos projetos, novas coisas ligadas ou atividades profissionais, trabalho, principalmente se envolver comunicação, ou então a começar um novo ciclo na relação com o próprio corpo ou com a rotina. Pode ser o momento que vocês entram de férias, ou então que vocês começam uma dieta, ou então que vocês começam um novo momento de tratamento de pele, cabelo, alguma coisa, ou um novo momento que vocês também se prontificam a se relacionar com a espiritualidade a partir de um formato diferente. São algumas possibilidades nesse sentido. Quando for no final do mês, ali por volta do dia 29, oficialmente o Mercúrio fica retrógrado em Câncer, mas a gente vê esse processo começando na prática pelo menos uns 15 dias antes. Então, a partir do dia 14, 15, esse Mercúrio retrógrado já dá as caras dele, né? E esse Mercúrio retrógrado, ele acontece para vocês de Capricórnio numa área do mapa muito ligada aos relacionamentos afetivos, a relação com o público-alvo, com as parcerias, né, clientes, audiência, consulentes e por aí vai, né?
Então, é o reajuste da comunicação de vocês com essas pessoas, né? Para quem não está em relacionamento afetivo, e também para quem não trabalha com algum público assim especial, né? O Mercúrio retrógrado aqui dá essa tônica do mês de junho muito voltado a como que vocês devem se reorganizar, vocês que são de Capricórnio, na forma de vocês de se comunicar e de interagir com o mundo. Então, se vocês sentirem que vocês estão sendo mal interpretados, que aquilo que vocês dizem, aquilo que vocês fazem não está sendo adequado, não está chegando no outro do jeito como deveria, esse é um mês que vocês vão sentir muito intensamente o que é que vocês precisam mudar na postura, na conduta, às vezes até na crença de vocês, na forma de vocês de enxergar a realidade, que vai facilitar a conexão com o outro e vai facilitar vocês serem adequadamente, assim, compreendidos, né, pelas outras pessoas ou nos ambientes que são importantes para você da forma correta, né? Quando for também nesse dia 29 de junho, teremos uma lua cheia em Capricórnio, e essa lua cheia vai ser uma resposta à lua nova ali do dia 14, em Gêmeos. A lua nova do dia 14 em Gêmeos é o quê? São os começos, os inícios, para vocês que são de Capricórnio, nas questões de saúde, de trabalho e de rotina, né? Então, a resposta disso a gente vai encontrar na lua cheia em Capricórnio, dia 29, que vai pegar para vocês o setor ligado ao corpo, à individualidade, à autoestima, a relação com a relação afetiva, né, conjugal. A gente vê as questões profissionais também, mas é como se fosse algo mais ligado à imagem, sabe? E a lua cheia é uma lua que ela exacerba, né? Ela dilata, ela intensifica as coisas que são assim, plantadas, né, vivenciadas ali na lua nova. Então, a lua nova do dia 14 é sempre bom a gente lembrar, é uma lua de ocultações, a lua nova é sempre uma lua de segredos, né, de coisas que acontecem escondidas, embaixo dos panos, coisas que a gente não entende muito bem. Então, assim, a lua nova em Gêmeos está falando para vocês de Capricórnio sobre os assuntos de saúde, mas também sobre os assuntos relacionados ao ambiente de trabalho. Então, algum segredo, alguma fofoquinha, ou então, não é exatamente um segredo, pode ser uma surpresa boa também, alguma coisa do dia a dia de trabalho de vocês, ou então da relação que vocês têm com subalternos, né? Que seriam ali os nossos empregados, funcionários, ou então as pessoas que no nosso trabalho recebem nossas ordens, seria algo que implicaria, né, numa resposta, numa devolutiva extremamente, como é que eu posso dizer, intensa, no que diz respeito ao corpo físico de vocês, ao organismo de vocês, à imagem de vocês, né? Principalmente a questão da imagem, tá? A lua cheia em Capricórnio do dia 29 vai mexer com vocês, né? Vai trabalhar aí com vocês a questão da forma como vocês são lidos, né? Interpretados ali pelo outro. Então, é interessante, né, vocês ficarem, né, ligadas, né, aí na movimentação para entender, né, o que é que tudo isso quer dizer. Os relacionamentos afetivos também, algum ajuste importante no campo da rotina, da saúde, do dia a dia, né, profissional, produtivo também de vocês, vai apresentar algum resultado interessante na lua cheia no que diz respeito ao convívio conjugal, né, ou romântico afetivo. Então, por exemplo, vocês podem colocar gás para bater um certo número de metas para conseguir ficar de férias e curtir com o boy, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Estou, né, só conjecturando. E no dia 30 de junho, a gente vai ter a entrada de Júpiter em Leão, que vai favorecer para vocês o campo financeiro. Olha, coisa boa. E também outras cositas mais que a gente vai ver em uma outra live só para Júpiter em Leão, mas que
bem interessante. E que começa em junho desse ano e vai até julho do ano que vem, né? Então, o final do mês vai ser bem intenso para vocês, muito intenso mesmo. Inclusive, acho interessante trazer assim que esse mês de junho, para vocês que são de Capricórnio, eu vejo muito a questão dos relacionamentos afetivos e de como que a sociedade, as outras pessoas vão ver, vão interpretar vocês, né? Isso vai ser muito forte, seja no ambiente profissional, ou de trabalho, ou familiar, mas é no círculo social de vocês, né? E eu vejo muito uma certa, eu não vou dizer fragilidade, mas é porque o campo energético de vocês estará mais aberto, né? Energético, psicossomático. Então é importante cuidar das questões de natureza emocional e psicológica, porque nesse mês de junho, quem é de Capricórnio vai estar um pouco mais sensível, né? Então é interessante dar uma olhada nisso.